Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. A partir do verso 21. Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes das laterais e no alto das portas das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente todos os egípcios. Mas, quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por cima daquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Vamos voltar no verso 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Verso 8. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. E no verso 46, cada cordeiro da Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Bem, eu já quero contar o final do filme. Podemos ir para 1 Coríntios capítulo 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, como está na sua versão? Nossa Páscoa. Na minha versão diz: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com um pão velho, fermentado com a maldade e a perversidade, mas com um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Amém. Irmãos, quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos ali uma lição, que o nosso Deus, Ele resolveu formar um povo e Ele escolheu uma terra para, a partir daí, abençoar toda a humanidade. Nós sabemos que esse povo é o povo de Israel e a terra escolhida foi a terra de Canaã. Então, Canaã funcionaria como uma espécie de quartel-general, um ponto de partida, onde todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse era o propósito do nosso Deus. E aí Deus levanta 3 pessoas, são chamados os 3 patriarcas. Tá? Posso ter alguma interação com os irmãos? Quem são esses 3 patriarcas?
Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolhe essa família, essa linhagem, se revela a eles. E aí a história caminha um pouquinho. E esse povo, ao invés de estar em Canaã, depois de muitos anos, se encontram escravizados no Egito. E nós temos então aí algo estranho, porque o propósito de Deus é que o povo de Israel fosse uma nação santa, morando em Canaã, e não um povo idólatra, morando no Egito. Mas, infelizmente, nós sabemos que essa foi a opção daquele povo. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos que houve uma situação de fome. O povo de Israel migrou até o Egito para ter esse socorro, esse escape. Mas o grande problema é que o povo de Israel acabou se acostumando no Egito. A vida no Egito para eles estava uma vida muito boa. Mas Deus não desiste dos seus propósitos. Foi por isso que ele levantou um faraó perverso, que começou a escravizar aquele povo de Israel que estava no Egito. Então, o processo de escravidão foi uma forma com que Deus estava ali chacoalhando o povo de Israel, como querendo dizer, olha, o meu propósito de vocês não é o Egito, e sim Canaã. E dessa forma, nós temos ali o povo de Israel preso, escravizado no Egito, e Deus ali colocando toda essa situação nada agradável para que de alguma forma eles tivessem saudades, vontade de ir para Canaã, para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, quero apenas aqui abrir um parênteses e depois voltar na linha da nossa meditação. Nós sabemos que a Bíblia ela é cheia de simbolismo. Existem lições atrás das histórias. Temos histórias e por trás delas nós temos lições preciosas. E o que nós lemos na Velha Aliança, estar em Canaã, na Nova Aliança, em Cristo, significa estar em Cristo. O povo de Israel foi chamado para estar em Canaã. Nós fomos chamados para permanecer em Cristo. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós perdemos o nosso foco. Nós relaxamos, nós nos distraímos e a gente começa a dar as nossas olhaderas para o Egito. A gente começa a olhar para o mundo, olhar para as suas atividades, tudo aquilo que está acontecendo. Aí o nosso relacionamento com o Senhor começa a se esfriar, nós começamos a negligenciar a vida com Deus, começamos a armar as nossas tendas cada vez mais próximo ao Egito. E aí nós começamos a colher as consequências das nossas escolhas. A gente começa a se abalar com notícias. Irmãos, quantas vezes nós somos escravizados pelas notícias? Por quê? Porque nós abandonamos a nossa posição de estar em Cristo. E aí a gente começa a ser escravizado pela situação econômica, pela situação política, e a gente começa a se perturbar com uma série de questões que, se nós estivéssemos em Cristo, essas coisas, irmãos, não nos perturbaria. Então, irmãos, o chamado para cada um de nós hoje é: voltemos para Canaã, voltemos para Cristo. Esse é um momento de reencontro, essa é uma das belezas desse momento. Deus nos chama novamente a voltarmos para a união com Ele, a intimidade com Ele. Amém, irmãos? Que isso realmente seja uma das grandes alegrias para esse momento. Nós estarmos voltando para Canaã, a nossa união com Cristo ser fortalecida. E às vezes, da mesma forma com que Deus chacoalhou o povo de Israel lá no Egito, muitas vezes Ele chacoalha a nossa vida quando a gente está flertando demais com o mundo. Então voltemos para Canaã. Então Deus levanta um homem. Aí, novamente eu gostaria de alguma interação. Qual foi o líder que o nosso Deus levantou para
Libertar o povo de Israel no Egito? Isso. Os irmãos estão lendo a Bíblia, muito bem. Deus levanta Moisés. Então, ao mesmo tempo, o nosso Deus decide libertar o povo do Egito, bem como julgar o Egito por sua escravidão que foi tão cruel. Irmãos, que isso fique muito claro para nós. O mesmo Deus que julgou o Egito é o mesmo Deus que vai julgar esse mundo. Então aí, façamos a nossa opção. Será que queremos permanecer no Egito, no mundo, sendo sujeito ao juízo de Deus, ou que realmente nós partamos para Canaã? Então que essa segunda opção seja a nossa escolha, voltar para Cristo para não sermos julgados com o mundo. E nesse sentido, o nosso Deus levanta aquelas 10 pragas ou 10 juízos. Nós lemos no livro de Êxodo, as 10 pragas, os 10 juízos que Deus começa a executar sobre a terra do Egito. E mais uma vez, qual foi a última praga, qual foi o último juízo? A morte dos primogênitos. E é justamente nesse juízo que Deus decide estabelecer uma festa. Deus decide estabelecer uma comemoração. E essa festa se chama Páscoa. Na língua hebraica, Páscoa se lê Pessa, e Pessa significa passar por cima, significa pular. Aqueles que já viram uma competição no atletismo, existe uma prova de barreiras, tem uns 110 metros com barreira, ou 400 metros com barreira, o atleta vem e pula aquelas barreiras, não é isso? Cada pulo ele está executando uma Páscoa. Então, Páscoa significa pular, significa passar por cima. Então, nosso Deus decide executar esse juízo. O anjo da morte visitaria todas as casas dos egípcios, mas aquela casa que tivesse o sangue do cordeiro sacrificado, pintado nas batentes das portas, simplesmente o anjo da morte iria pular aquela casa, iria passar por cima. Daí a palavra Pessa, Páscoa, no inglês é Passover, Passover, que significa passar por cima, trazendo aí o mesmo significado. E eu sei que isso vai ficar por último, mas eu acho que a gente já pode ter essa alegria nos nossos corações, quando o sangue do Cordeiro, ele é passado nas portas do nosso coração. O anjo da morte passa por cima. E nós temos a libertação, a vida, por causa da morte do Cordeiro. Então, o meu objetivo nesse tempo é levantar 7 itens, 7 práticas, 7 elementos envolvendo a festa da Páscoa, que cada um deles, de uma forma rica, de uma forma que muito nos alegra, vai nos apontar para a pessoa do Senhor Jesus. E são esses: um cordeiro era escolhido. O cordeiro deveria ter 1 ano e ser sem defeito. O cordeiro deveria ser assado. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas e pão sem fermento. Nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. O sangue do cordeiro deveria ser passado pelas batentes das portas. E uma tradição que os judeus incluíram, e o Senhor Jesus atestou, o cordeiro ele é comido junto com 4 cálices. 4 cálices de vinho. Então nós temos... Não é que existem detalhes dentro da cultura judaica, não é o nosso objetivo, é que existe tamanho de cálice, nós não vamos aqui discutir sobre isso, Existe tamanho do cálice, quando a pessoa tem algum problema com
com alcoolismo, a cultura judaica permite beber o suco de uva no lugar do vinho. Então são detalhes que não é aqui o nosso objetivo, mas enfim, a festa tem 4 cálices, né? E nós falaremos desses 4 cálices e qual foi o cálice escolhido pelo Senhor Jesus para estabelecer a ceia dele. Amém? Então, irmãos, eu tenho um tempo limitado, vou procurar ser fiel ao tempo que me foi dado e parar quando for necessário. E se tivermos alguma outra oportunidade, nós continuamos com essa mensagem. Então, primeiro ponto, um cordeiro deveria ser escolhido. Irmãos, é impressionante que quando o nosso Deus criou os animais, Ele criou um animal que, na maioria das vezes, aceita a morte pacificamente. Pelo menos as imagens que eu já presenciei, né, quando um cordeiro ele é imolado, ele recebe um corte, ele fica em silêncio, aceitando o que está acontecendo ali com ele, e, enfim, acaba caindo morto. Então Deus cria um animal que aceita a sua morte pacificamente, porque ele está apontando para o verdadeiro cordeiro que vai aceitar a sua morte, entendendo que esse é o caminho para a remissão, para o perdão de toda a humanidade. Quando nós lemos Isaías, capítulo 53, verso 7, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele diz que o Messias é aquele cordeiro que é levado diante dos seus tosqueadores. Ele é como ovelha muda que vai para o matadouro, e ali ele não abre a sua boca. Irmãos, como o nosso irmão Isaías descreve o nosso Senhor Jesus como o cordeiro. Nós lembramos que no momento da crucificação, o Senhor Jesus, aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava ali em silêncio, aceitando o flagelo que lhe era imposto. Enquanto aqueles 2 ladrões xingavam, blasfemavam, o que dizia o nosso cordeiro? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, não quero aqui ser ofensivo, mas o fato é que, por natureza, nós somos mais porcos do que cordeiros. Mas graças a Deus, porque quando o Senhor nos alcança com a sua graça, a nossa natureza ela é mudada. Ele muda a nossa natureza e coloca em nós um coração, uma vida de cordeiro. Irmãos, e que tipo de cordeiro o nosso Senhor Jesus é? Ele é um cordeiro que diz essas palavras: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos lhe darei alívio, eu vos lhe darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Irmãos, esse é o nosso cordeiro. O nosso cordeiro é manso e humilde de coração. A vida no Egito, a vida fora de Cristo, vai nos causar cansaço e sobrecarga. Mas quando nós nos voltamos para o nosso cordeiro, nele nós temos descanso e alívio para o nosso coração. Quando o Senhor Jesus estava ali celebrando a sua última Páscoa, com certeza os discípulos notaram o pão sem fermento, notaram os cálices, notaram as ervas amargas, mas estava faltando ali, num primeiro momento, um ingrediente. Um cordeiro que deveria estar assado para ser comido. E esse cordeiro assado não estava presente, porque o cordeiro era o próprio oficiante daquele momento. O Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus, comemorando aquela última Páscoa com os seus discípulos. Irmãos, o Senhor Jesus
é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 5, nesse exato momento, onde está o Cordeiro? O Cordeiro está assentado sobre o seu trono. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que o nosso coração seja avivado para nós olharmos esse bendito Cordeiro, o Cordeiro Jesus. Amém? Segundo ponto, o Cordeiro deveria ter 1 ano e ser sem defeito. Irmão, 1 ano significa um ciclo completo. 1 ano significa plenitude. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus como Cordeiro, nós podemos contemplá-lo como plenamente homem e plenamente Deus. O nosso Cordeiro é plenamente homem e plenamente Deus. Nós temos ali 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, mas uma única pessoa. Irmãos, é por isso que nós adoramos o Cordeiro. É por isso que nós adoramos o Senhor Jesus. Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. O Cordeiro, para ser sacrificado, ele deveria ser examinado nos mínimos detalhes. Tive a oportunidade de visualizar um sacerdote examinando um cordeiro. Irmão, é com lupa. Tinha que ser perfeito em tudo. Quando nós lemos os evangelhos, o nosso Cordeiro Jesus, ele foi examinado e provado por Deus. Ele foi examinado e provado pelo diabo. Ele foi examinado e provado pelos homens. Ele foi examinado e provado pelas autoridades judaicas. Ele foi examinado e provado pela autoridade divina. E o veredito final, por obra soberana do nosso Deus, vem da boca do próprio Pilatos, quando lava suas mãos e diz: não vejo nele crime ou defeito algum. Irmãos, esse é o arranjo soberano do nosso Deus. Depois de ser examinado em todas as áreas, o próprio Senhor Jesus diz de uma forma ousada: quem de vocês pode acusar-me de algum pecado? Não, porque nele não há pecado algum. O livro de Hebreus diz que o nosso Senhor foi tentado, ele foi provado em todas as coisas, mas nunca pecou. É o que nós lemos lá no capítulo 4, no verso 15. O nosso irmão Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22, diz que nele não há pecado e engano algum foi encontrado nos seus lábios. Hebreus capítulo 7, verso 26, nos diz a respeito do nosso Senhor Jesus, que ele é o nosso representante, que ele é o nosso sumo sacerdote, e ali coloca palavras fortes: puro, santo, imaculado e mais exaltado do que os céus. Esse é o nosso Cordeiro, é o nosso Cordeiro sem defeito. Sabe, irmãos, a gente percebe que a gente encara o pecado com muita leviandade. Muitas vezes nós não damos ao pecado a seriedade que ele merece. Irmãos, o pecado é algo muito sério aos olhos do nosso Deus. O pecado provoca a ira de Deus. Deus se ira por causa do pecado. Irmãos, que o pecado jamais seja levado aos nossos olhos como algo comum, mas que cause em nossos corações um profundo asco, um profundo nojo em relação àquilo que realmente ofende o nosso Deus. Então, como o problema do pecado pode ser resolvido? Ele só pode ser resolvido com um cordeiro que é sem defeito. É por isso que o nosso Senhor Jesus,
na cruz, ele leva como cordeiro todos os nossos pecados, porque ele é um cordeiro sem defeito, nele não há defeito algum. Então que essas palavras sempre tragam consolo aos nossos corações. Nós estávamos debaixo do jugo do pecado, mas aquele que é o cordeiro perfeito aceitou sobre si os nossos pecados. Então esse é o cordeiro sem defeito. E eu quero encerrar então com esse terceiro ponto. O cordeiro deveria ser assado. Irmãos, quando nós lemos Lucas, no capítulo 16, o Senhor Jesus descreve uma pessoa que estava agonizando no inferno. Essa pessoa, ali chamada de rico, dizia para Deus, representado na figura do pai Abraão: Pai Abraão, eu estou aqui em tormentos. Eu estou aqui em tormentos no meio dessas chamas. Irmãos, o inferno não é um mito. O inferno não é algo imaginário. A Bíblia diz que o inferno é um lugar real. O inferno é um lugar de punição e sofrimento eternos. E por causa do pecado, o inferno era o nosso destino. Irmãos, isso deve também ser levado muito a sério, porque no nosso dia a dia, a gente sempre convive com pessoas, e que nós nunca sejamos essas pessoas, que zombam do inferno, zombam de Deus, zombam do pecado. Irmãos, são assuntos extremamente sérios diante do nosso Deus que é santo, diante do nosso Deus que é puro, diante do nosso Deus que é perfeito. Mas nós temos ali aquele rico no inferno dizendo: estou com sede. E paralelamente, nós temos o Senhor Jesus na cruz dizendo: estou com sede. Irmãos, ouso dizer que o Senhor Jesus na cruz estava sofrendo o inferno, a punição que cada um de nós merecia. Irmãos, aquele homem estava sendo assado no inferno. Quero dizer com muita reverência, com tremendo respeito, o nosso Senhor Jesus, como cordeiro, estava sendo assado na cruz por causa dos nossos pecados. Ó irmãos, toda vez que nós nos referimos à cruz, que haja em nós um profundo respeito, um profundo assombro por tudo o que ali aconteceu. O Cordeiro de Deus Santo, puro, sem perfeito, imaculado, provado por Deus, estava ali provando o inferno no lugar de cada um de nós. Ó irmãos, que bendita salvação. Ó, que Cordeiro amoroso. Que misericórdia. Irmãos, que graça. Nós não provaremos o inferno, porque o nosso Cordeiro provou por cada um de nós. Então, irmãos, que essas lições realmente elas possam tocar os nossos corações. Toda vez que a gente desanimar, toda vez que nós desviarmos os nossos olhos do Senhor Jesus, toda vez que nós desviarmos do nosso caminho, que a gente possa imediatamente voltar para Canaã, olhar para esse Cordeiro, olhar para o Senhor Jesus. Irmãos, essa manhã é uma manhã de volta, é uma manhã de retorno, é uma manhã de renovação, para nós realmente nos voltarmos para o nosso Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o nosso pecado. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, com profunda reverência e respeito, sabendo sim que haverá também um momento de alegria e celebração, nós nos colocamos diante de Ti, gratos, porque Tu és o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos olhou com olhos de misericórdia, salvou-nos do nosso pecado, da nossa condenação,
do inferno que cada um de nós merecíamos. E como aquele cordeiro mudo, levado ao matadouro, diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca, silenciosamente recebeu os nossos pecados, morrendo por nós ali. Ó Senhor, nós realmente te agradecemos que esse tão glorioso ato de amor possa realmente sempre aquecer os nossos corações, despertar-nos para Ti. Ó Senhor, por favor, cativa nosso olhar, cativa nossos afetos. Ó Senhor, que possamos amá-lo, que possamos ser seguidores do Cordeiro, onde quer que Ele vá, como diz a Tua palavra. Nós te agradecemos. Bendito o Cordeiro Santo de Deus. Amém.